O dízimo, ele é uma aliança. Viu? O dízimo, ele é uma aliança. É uma aliança que nós temos com Deus. Sabe, irmãos, como que surgiu a história do dízimo? Né? O dízimo, ele não foi uma invenção de Deus. Não. O dízimo, presta atenção, é importante que você entenda isso. O dízimo foi uma invenção de um homem chamado Abrão. Um dia houve uma guerra e parentes de Abrão foram levados prisioneiros. E ele vai e persegue os vencedores desta guerra e ele consegue resgatar o seu parente, os bens do seu parente, e ele realiza um grande resgate que favorece nações. E a palavra de Deus diz no livro de Gênesis, lá no capítulo 14, né, que ele esteve diante de um sacerdote chamado Melquisedeque, né? E o texto diz que Melquisedeque o abençoou, dizendo assim: bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o possuidor do céu e da terra. Bendito seja Abrão. O sacerdote o abençoou. Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra. E o sacerdote diz assim ainda: mas também bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os inimigos de Abrão nas suas mãos. E aí diz assim: e Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. E isso agradou Deus. Isso agradou Deus, irmãos. Agradou o Senhor. Um pouquinho mais à frente na Bíblia Sagrada, preste atenção para você entender. É importante a gente entender, porque a verdade nos liberta. Ela nos libertará. Conhecendo, ela nos libertará. Sendo conhecida, ela nos liberta. A palavra de Deus diz que em Gênesis, no capítulo 28, um neto de Abraão, chamado Jacó, ele tem um sonho, e no seu sonho ele vê os anjos de Deus subindo e descendo numa escada, vindo até ele, e ele diz assim: puxa vida, esse lugar não é outro lugar senão a casa de Deus. E ele estava em fuga, ele estava fugindo do seu irmão. E quando ele tem este sonho, essa visão, ele edifica um altar. Ele edifica um altar. E no altar, e as coisas acontecem mais ou menos desta maneira. Ele diz assim: esta pedra tenho posto por coluna, será a casa de Deus. Aí ele fala para Deus assim: de tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. Então Abraão, ele já tinha obtido vitória, e da vitória que Deus lhe deu, ele trouxe o dízimo. Ele deu o dízimo de tudo. Agora Jacó não tinha nada. E ele diz assim para Deus: olha, se o Senhor for comigo, se o Senhor me abençoar, de tudo que o Senhor me der, eu vou dar o dízimo.
Foram atitudes espontâneas que expressam, em primeiro lugar, gratidão. O dízimo expressa gratidão, mas o dízimo expressa também dependência. Quando nós trazemos nossos dízimos, nós estamos dizendo para Deus: Deus, olha, eu sou grato por tudo que o Senhor tem feito, mas eu também quero dizer para o Senhor que eu dependo do Senhor, eu dependo do Senhor. O dízimo tem esta ação profética, é por aquilo que eu já recebi, e daquilo que eu receber, eu também vou fazer uma aliança. É uma aliança. Irmãos, Deus gostou disso. Por favor, tem que entender o que nós estamos falando. Deus gostou disso, Deus achou isso bom. E sabe o que Deus fez? Deus colocou na lei, que até então não tinha lei, mas Deus colocou na lei. Deus colocou na lei. O dízimo, então, agora, que fora dado por amor, voluntariamente, Deus colocou na lei. Deus gostou daquela atitude. E Deus diz: não, meu povo é capaz de me honrar com 10% da sua renda. E com esse 10%, viverão os sacerdotes, se realizará a minha obra. E olhe bem, um texto muito conhecido dos irmãos, que mostra que o dízimo está na lei, mas ele não nasceu na lei, ele nasceu antes da lei. Malaquias 3,10, está na lei de Deus: trazei os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento nela. É interessante, irmãos. Diga comigo: o dízimo é de antes da lei. É de antes da lei. Mas está também na lei. Na lei. Diga-se comigo: o dízimo é uma aliança. É uma aliança que eu tenho com Deus. que eu tenho com Deus. Olha bem para mim. Por que eu digo que o dízimo é aliança? Porque lá em Malaquias 3,10, onde o Senhor diz: trazei os dízimos, Ele diz também: e fazei prova de mim. Se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós uma bênção sem medida, que dela vos advenha a maior abastança. E ele diz ainda: por vossa causa repreenderei o devorador. Então, queridos, o dízimo é a aliança de prosperidade com Deus. Então, quando uma pessoa não dá dízimo para comer pizza, por exemplo, ele está dizendo: Deus, para mim esta pizza vale mais do que a nossa aliança. Eu não estou nem aí para a nossa aliança. Quando o dinheiro do dízimo é usado para comprar uma roupa nova, um sapato novo, a pessoa está dizendo para Deus: Deus, olha, eu não estou nem aí com a aliança contigo. Para mim esse sapato vale mais do que a aliança. Essa roupa vale mais do que a aliança. Ah, eu dou o dízimo ou vou passear? Não, vou passear. Eu estou dizendo para Deus: Deus, para mim passear é mais importante do que a tua obra. É mais importante do que qualquer aliança. Então, queridos, se Deus se amarrou em promessa, Ele vai ser cumpridor da sua palavra. Aleluia. Dízimo é aliança. Todos nós temos que entender isso. Nós temos uma aliança de prosperidade com o Senhor nos dízimos. Nos dízimos. O que mantém uma igreja de pé, irmãos, são os dízimos. O que faz a igreja ter compromissos no seu dia a dia são os dízimos. O pastor nunca pode contar com uma oferta. Ele não sabe se vai chegar aqui. Mas o pastor, como administrador de uma obra, ele sabe mês a mês o que vai entrar na sua igreja.
Ele sabe que tipo de compromisso, que tipo de envolvimento ele pode. Por quê? Porque ele sabe a força da sua igreja. Glória a Deus. Né? E Jesus Cristo falou alguma coisa sobre o dízimo? Jesus Cristo falou. Num dado momento, Jesus ele repreende os escribas, os escritores e os fariseus, os religiosos. Porque o religioso, ele entende que porque ele traz dízimo, ele não precisa fazer o resto. Ele não precisa amar, ele não precisa perdoar, ele não precisa ir no culto. Não, o que o pastor quer? Eu sou dizimista, eu dou dízimo na igreja. E um dia, o Senhor disse assim, Mateus 23, você pode ler depois lá. Ai de vós, escribas e fariseus, vós sois hipócritas, porque vocês trazem o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas desprezam coisas muito importantes da lei, como o juízo, a misericórdia e a fé. Vocês devem trazer os dízimos, mas devem também praticar o juízo, a misericórdia e a fé. Então, queridos, nós não podemos ser mancos. Não, nós não podemos ser mancos. Né? Então, o dízimo ele é de antes da lei, ele é de durante a lei, ele é também da época da graça da igreja de hoje. Amém, queridos? Deu para entender isso? Amém. Então, você que é dizimista, continue sendo. Você que não é dizimista, eu quero convidar você a tornar-se um dizimista na casa de Deus, a tornar-se um aliançado com Deus. Porque quando eu sou dizimista, eu sou patrocinador da obra de Deus, sabe? E eu tenho como dizer para o Senhor, Deus, está escrito. Quando eu sou dizimista, o Senhor repreende o devorador. Está escrito que o Senhor abre as janelas dos céus. Mas se eu não sou dizimista, e aí? Então você que não é dizimista, estabeleça um propósito para que você se torne um dizimista, um abençoador desta igreja. Irmão, se nós formos 250 membros aqui, com R$1.000 cada um, a gente compra. Aquilo que é difícil para um só, no coletivo, torna-se bem mais fácil. Então eu gostaria, com essas palavras, de levar você a pensar um pouco no reino de Deus, né? A dedicar-se, porque o Senhor Jesus Cristo disse assim, que nós temos que amar a Deus de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração. Presta atenção, você precisa entender isso. Nós temos que amar a Deus de todo o nosso entendimento. Eu preciso saber porque eu amo a Deus. Eu amo a Deus porque eu amo a Deus. Isso funciona, isso não tem nexo. Não, eu amo a Deus porque Ele deu o seu filho para morrer por mim. Eu amo a Deus porque Ele não me matou quando eu estava no mundo de pecado. Eu tenho que amar a Deus de coração. E Cristo diz assim, que nós temos que amar a Deus de todas as nossas forças. Aí um dia eu fiquei pensando, como que eu amo a Deus com a minha força? Trabalhando na igreja? Se a igreja está em construção, eu vou lá. Mas não é, queridos. A nossa força, a nossa dinâmica do dia a dia se transforma em din-din. Ela se transforma em dinheiro. E esse dinheiro, então, eu deposito no altar. E quando eu faço isso, eu também estou dizendo, Deus, eu estou trabalhando para mim e eu estou trabalhando pelo Teu reino. Glória a Deus. Dá para entender isso? Amém. Coloque-se em pé, nós vamos consagrar os dízimos e as ofertas nesta noite. Amém, Senhor. Eu espero que esta palavra
que possa ter sido esclarecedora para os irmãos, em nome de Jesus. Se você ouviu esta palavra e disse assim: o pastor só está querendo ganhar mais um dizimista, eu quero dizer para você, se você não for dizimista, Deus vai enviar outros. Glória a Deus. Deus vai à obra dele. O que nós queremos é que você tenha uma aliança com Deus. Aleluia. Viu? E que você experimente o melhor do Senhor. Querido Deus, em nome de Jesus, nós queremos consagrar ao Senhor os dízimos e as ofertas desta noite, rogando ao Senhor, ó Pai, na celebração desta aliança de prosperidade, que o Senhor cumpra a Tua palavra na vida do Teu povo, abrindo portas, meu Pai, gerando milagres, colocando sempre o Teu povo diante do melhor, pelo menor preço, em nome de Jesus. E aquele que está doente, meu Deus, pela atitude de ser dizimista, receba a cura agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Está repreendido pela atitude do dizimista, segundo a palavra de Deus, a ação do Espírito devorador. Haja bênção e haja milagres sobre a sua vida. Meu Deus, aqueles que foram tocados por esta palavra e que tomam uma decisão, meu Deus, de a partir de hoje ser dizimista na tua casa, Pai, que eles possam me procurar depois do culto, porque eu vou impor as mãos sobre eles e liberar a palavra de Deus. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, seja abençoada a tua igreja, para a tua glória e teu louvor, no nome de Jesus. O povo de Deus diga amém. Amém.